Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Martin AgroCast, o podcast direcionado para os agricultores do Brasil. Hoje eu estou aqui com o Dr. Guilherme, especialista no agronegócio, na pecuária, no direito agrário. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Bom dia, doutor Alcides. É um prazer, uma satisfação. Nossa boa relação, convivência. É um prazer estar aqui. Vamos tentar trazer um pouquinho, entregar um pouquinho de informação pro pessoal, mostrar mais ou menos como funciona, o que é que o produtor rural tem direito, o que é que a gente consegue entregar, quais são os serviços do nosso escritório, a área que a gente atua, um pouquinho dos nossos resultados também. Legal. Hoje é dia 2 de maio e tem uma notícia circulando, aparentemente muito boa. E eu queria entender um pouquinho mais sobre ela. Virou notícia em todos os agricultores, vários clientes me enviaram mensagem, que é de uma possibilidade de uma renegociação das dívidas por conta das últimas safras. Você tem ciência disso? Como que funciona? Exatamente. Na verdade, hoje é 2 de abril. 2 de abril, 2 de verdade. Sim, na última quinta-feira, dia 28 de março, o Conselho Monetário Nacional publicou duas resoluções, resolução 5.122 e 5.123 de 2024. As duas resoluções ali, somadas, elas entregam e oferecem um benefício para o produtor rural de prorrogação de todas as dívidas vencidas no ano de 2024. Existem alguns critérios para aderir, para conseguir a prorrogação dessas dívidas. São 17 estados, são produtores de 17 estados que podem se beneficiar, mas são critérios específicos, do tipo, para alguns estados é só produtor de milho, para outros só produtor de soja, para outros só produção de leite, para outros é produção de frutos, avícolas e afins. Então, cada um desses estados tem as suas especificidades e critérios específicos, né, para que o produtor rural consiga aderir. Mas tem uma questão lá, fala só sobre o investimento na safra, só no investimento. Não é bem assim. Na verdade, a resolução não foi muito específica em relação a investimento ou a custeio. Ela fala em investimento, mas não tem como a gente investir em soja ou milho se não for insumo, né? Entendi. Então, em tese, os bancos aí, as instituições financeiras, elas precisam mostrar para o produtor que se ele preencher os requisitos, se ele atender os requisitos e as especificações, ele consegue prorrogar 100%, todas as dívidas que vencem no ano de 2024. Só que o prazo para fazer essa solicitação é até o dia 30 de maio. Na verdade, 31, mas é melhor pensar um pouquinho antes para não correr riscos e demonstrar para a instituição financeira, olha só, eu estou com dificuldade de comercializar por conta da queda de preço. Se eu vender tudo o que eu colhi, eu não vou conseguir pagar os meus insumos, não vou conseguir pagar essa dívida que está para vencer ou que acabou vencendo nas últimas semanas. Outras situações também, como o próprio Conselho Monetário Nacional publicou das resoluções, para atender a situação de emergência aí, por conta de seca e ingerência climática que acabou afetando, né, o setor. E o pessoal produziu muito pouco soja. Teve gente aí que colheu 10, 13 sacas por hectare. Muito pouco. É complicado. Você comentou de 17 estados e tem algumas especificações. Acho que seria legal se o agricultor que está nos vendo aqui, nos escutando, digitar "eu quero" para disponibilizar um PDF ou informar como que funciona isso no estado dele. Poderia ser? Podemos providenciar. Então digita aí "eu quero", que se você tem interesse em saber como que funciona na sua região. E você me contando aí, eu acho que é muito legal essa situação. Pensando num caso prático aqui, que veio um agricultor de Palotina, no Paraná, conversar comigo. Ele já vem sofrendo alguns tempos, questões de seguros, que a gente já atende ele, mas especificamente esse ano ele não conseguiu colher mais do que 15 sacas por alqueire. E ele também não vai conseguir pagar a dívida do maquinário dele, de uma colheitadeira que ele comprou.
Como que funcionaria isso na prática? Da mesma forma, a gente precisaria demonstrar, né, tanto a impossibilidade de pagar a despesa de custeio quanto a despesa do maquinário. É um pouco mais complexo, mas é possível também que a gente consiga demonstrar para a instituição, olha só, eu preciso da prorrogação dessa dívida aqui, esse vencimento é impossível de pagar. Tanto que essas duas resoluções, elas estabeleceram o prazo aí de pagamento até 2026 para as dívidas que vencem agora. Uhum. Então, dependendo do contrato, dependendo da natureza, dependendo até do valor, se a gente conseguir demonstrar que o produtor não colheu o suficiente, não produziu o suficiente, ou que ele, ainda que tenha produzido, o dinheiro, né, o produto, o resultado da produção, não seja suficiente para pagar todas as despesas, tanto de investimento, quanto de maquinário, quanto de custeio mesmo. Você falou sobre a gente indicar quais são os estados, eu consigo me lembrar aqui sobre referente às principais produções aqui, né? Que é soja e milho. Então, o produtor de soja e milho da região sul, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Do estado de São Paulo também, Mato Grosso do Sul também, Mato Grosso e Goiás. Legal. Tá? São Os maiores produtores mesmo de soja. basicamente os grandes celeiros aí da produção de grãos. Legal, legal. Eu vejo isso, aparentemente, é muito boa. A gente vai ver na prática agora. Tem alguns clientes que já estão fazendo a solicitação, verificar como que funciona. Mas é uma sacanagem, né, Guilherme? Porque pensa comigo, já existe essa lei, sempre existiu a possibilidade de uma prorrogação. Só que aí o agricultor chega lá no banco, na cooperativa, e o gerente ele dá um jeitinho de falar que não temos mais o crédito, não tá dando, mas eu vou te ajudar, sou seu amigo, né? Eu vou te fazer um crédito pessoal aqui, vai ser um pouquinho mais de juros, mas a parceria vai combinar com o que você está precisando, você dá uma garantiazinha aqui a mais também, e vão colocando, faz um consórcio, faz um segurinho, acho que quase nenhum agricultor passou por isso, né? Já existia essa lei, tem que criar uma nova lei. O que você pensa sobre isso? Como que funciona isso no dia a dia do agricultor? Na verdade, o que acontece, na maioria dos casos, é por conta de um despreparo do gerente, de não saber lidar com o crédito rural, não conhecer, mesmo porque a norma ela se altera o tempo todo ano, durante o ano, assim como saiu uma portaria agora, assim como saíram essas duas resoluções agora, durante o ano vão saindo outras resoluções, instruções normativas e tudo mais. Então é um pouco difícil de acompanhar para o gerente. Ele conhece lá de quando ele fez o curso, ele conhece o básico, mas na prática, ele acaba perdendo esse conhecimento, né? E muitas vezes prejudica o produtor. Mas não é que o gerente é um sacana, não é isso. Algumas vezes acontece, né, esse tipo de caso. Chegou para renegociar ou para prorrogar a dívida, o gerente vai, abre um crédito novo, abre um contrato novo para quitar aquela dívida anterior, né, e faz um crédito pessoal. E aí ele desvirtua o contrato originário, ele desvirtua o crédito rural, que tem normas específicas, que tem taxa de juros específica e tudo mais. E daí, com esse desvirtuamento, ele gera um contrato na pessoa física com taxas de juro completamente, eu vou dizer, ilegais, né? Sim. Porque o crédito rural tem a normativa específica. E daí, quando ele faz isso, ele gera um contrato ilegal para um crédito específico, né? Então, isso acontece ou por despreparo, né? Por dificuldade de acompanhar e tudo mais, ou outras vezes porque a instituição financeira, o banco, precisa lucrar. Precisa lucrar. E aí o gerente tá vendo lá a agência dele perdendo lucros ou deixando de lucrar, difícil falar, tá tendo prejuízo. Não, nunca tem, né? Nunca tem. Mas aí, algumas vezes, ele vê a situação lá se agravando, ele fica próximo de não bater as metas e tal, e por conta disso ele fala, eu preciso bater meta, eu vou ter que fazer dessa forma para gerar
para girar, né, valores dentro da minha agência. Então, são alguns dos fatores que acabam prejudicando o produtor nesse momento. Tô vendo que você tá passando pano pra gente, gerente de banco, né? Antes de ser advogado, eu fui bancário, não vou nem falar o nome da cooperativa, mas é Verde. E como que funcionava isso lá na prática? Você comentou que talvez o gerente não saiba. A gente sabia de tudo isso. E o agricultor vinha e mencionava que tinha um problema e a gente... O que nós fazíamos lá? Era meio que já da direção, tal. Não era por conta própria, porque eu queria bater a meta, porque eu nem recebia comissão para fazer esse tipo de situação. Mas era comunicado de que, cara, enrola o máximo, deixa chegar nos últimos dias, e aí você fala que não conseguiu esse crédito, fala que não existe esse crédito hoje, e fala que, olha, mas se você não fizer um crédito novo com a gente, você vai ficar em mora, vai surgir multa, podemos penhorar algum bem que está colocado aqui como garantia. E aí o produtor ficava de mãos atadas, até achando que nós éramos amigos deles, e tinha que fazer um crédito novo. Isso me matava por dentro, porque meu pai é agricultor, meus tios são agricultores, por mais que o sonho dele não era que eu fosse para agricultura, que eu fosse um bancário, tivesse o concurso público, eu vi aquilo e falei, cara, tá errado, tá muito errado isso aqui. E quando me tornei advogado, vim advogar diretamente para o agricultor contra os bancos, porque você passou pano, mas na prática, os gerentes, eles sabem da lei e eles vão fazer de tudo para te enfiar goela abaixo produtos. Tá? Só para colocar essa consideração, eu sei que você não gostaria talvez de falar, eu posso falar porque na prática falei de mim, não falei dos outros. Mas é assim que funciona, agricultor. Infelizmente, a prática, quando você vai no banco... Antigamente a gente achava que os gerentes eram nossos amigos, até são parceiros, pode tomar uma cerveja, comer um churrasco junto, mas ele quer vender, ele quer fazer, ele tem que garantir o emprego dele. E essa é a forma. Exatamente. Não só, né? Eu falei que alguns dos fatores seriam mesmo a prática do gerente, mas vem da presidência, vem da gerência geral, vem da regional, e assim acontece. Até mesmo os próprios auditores ali das instituições. Isso vem de cima, obviamente, né? Não é só o despreparo, o descuido ou a necessidade de bater as metas, né? São uma soma ali de muita coisa para chegar no bolso do produtor rural e muitas vezes acaba prejudicando, sim. E como resolver isso? Vamos pensar que... Eu falei aquela hora que era dia 2 de maio. É que eu tô pensando, nós vamos ter uma pescaria lá com alguns clientes. Nossa, dia 1º de maio eu já tô lá na pescaria. Mas nós estamos em abril ainda. Não vejo a hora. Tem muito trabalho aqui. Mas algumas dívidas começarão a ser cobradas em maio, normalmente. E nós estamos agora em abril. Como que o agricultor poderia se precaver, sabendo já que ele não vai conseguir pagar aquela dívida, sabendo que quando ele chegar no banco, porque muitos já foram ao banco e o banco já, não é que negou, começou a dar aquela enrolada que eu comentei aqui agora. Como que ele poderia fazer para se precaver e conseguir a garantia desse direito? Olha, o próprio Manual de Crédito Rural e a legislação específica estabelecem a forma de demonstrar isso para o banco. Então, a gente precisaria notificar o banco apresentando as justificativas da necessidade de prorrogar a dívida por impossibilidade de pagamento, né? Ou dificuldade de pagamento. Como eu falei, fatores climáticos, né? Geralmente, quase sempre, e nesse momento, a queda do preço da produção, né, dos grãos, tanto de milho quanto soja, o pessoal, quando fez opção de insumos, quando comprou, quando contratou, quando fez plano agrícola, né, projeto agrícola para apresentar para o banco, conseguiu o crédito de custeio e tudo mais, comprou os insumos com a saca a 150, 160 reais, 140, né, e hoje vai ter que estar colhendo e vai ter que pagar com a saca a 100 reais. Alguns lugares chegou a 95, 96 reais em alguns momentos aí nas últimas semanas. Então, é
também, né, um dos motivos, a dificuldade de comercializar, ou não estou nem falando de lucrar, estou falando de conseguir comercializar, porque vai vender para ter prejuízo, né, vai vender o soja que produziu para não conseguir pagar a dívida, então acaba não resolvendo a situação nem de uma forma nem de outra. Então a saída, a solução é sempre demonstrar para o banco antes do vencimento. Tem que ser antes do vencimento, porque depois que venceu, aí já fica mais complicado. Aí sim que o gerente vai te enfiar um contrato de pessoa física para gerar um crédito para você, caiu na conta, já paga aquele anterior, e daí gera um outro problema. Você começa a pagar juros mensais, enquanto você pagaria juros anuais, e a forma é demonstrar para o banco antes do vencimento. Ó, eu não consigo pagar porque não colhi, né? Eu colhi 16 sacas aí por hectare, por conta da seca. Ou, sei lá, tive uma tromba d'água lá, perdi tudo. Tava na muda, não consegui fazer replantio, não tenho seguro. O seguro me deu uma negativa lá, não vai cobrir. Geralmente, segurador também mete uma negativa, vamos conversar uma sobre negativa isso aí. injusta, indevida, né? Que não tem nada a ver com a situação, com o sinistro. Mas você comentou que há necessidade de notificar. Como que o agricultor pode notificar o banco? Qual a importância, talvez, de contratar um escritório especialista na advocacia do agro para fazer esse pedido de renegociação, de prorrogação? É importante ter um advogado ou ele pode tocar sozinho? Como que funcionaria isso? Ele até pode tentar sozinho, mas não é recomendado, né? Quando o produtor está bem orientado, bem instruído, bem assessorado, né? Com um bom escritório, com um advogado que entende do assunto, que sabe do que ele está passando, de todos os outros fatores, precisa entender tanto de insumos quanto do processo produtivo, né? Plantio, colheita, os defensivos, precisa conhecer muita coisa da produção. Não é só saber sobre a lei, sobre a nova resolução, né? Não. É preciso ser um pouco agricultor de teoria, né? Agricultor de escritório. E aí, com um bom preparo, uma boa assessoria jurídica, É um bom laudo advogado. que faz, não é só uma notificação. Exatamente. É basicamente um laudo. A gente faz a indicação ali de tudo o que aconteceu, quais são os motivos, né, da impossibilidade. Olha só, eu tenho um laudo aqui dizendo que eu não consegui colher. Eu tive uma seca durante 60 dias, ficou sem chuva lá na minha lavoura durante 60 dias, 50. Sim. Isso prejudicou a florada, prejudicou a formação de vagens, enfim. A gente demonstra isso para o banco, apresenta laudo, apresenta o histórico de queda do preço, né? Faz uma notificação bem completa. Não é simplesmente, preciso prorrogar, aconteceu assim, assim, assado. Não, é tudo bem feito, documentado, especificado, indicando quais são os critérios ali da lei, né? E das resoluções do Conselho Monetário Nacional. Entendi. Eu não acho que isso é certo que os gerentes fazem com os agricultores. Mas vamos pensar que tem 10 pedidos de prorrogação de dívida na mesa do gerente. E 5, o agricultor foi sozinho, tomou como base, leu e foi sozinho e fez a notificação. E 5 tem constituído advogados nessa notificação. O gerente ele vai resolver o que está com o advogado, que ele sabe que vai ser o que vai dar mais problema para ele. Então eu não acho certo, mas é o que acontece na prática. Acredito que é o que acontece na prática, porque eu trabalhei há 10 anos atrás nessa cooperativa verde que eu falei. Era a prática. Não sei hoje, pode ter mudado, né? Quem sabe? Acredito não tenha mudado, não. E exatamente dessa forma. Geralmente, quando a gente notifica, estabelece um prazo, recebemos uma resposta. Sim. Nem sempre ela é positiva, tá? Nem sempre atende à nossa solicitação de prorrogação, mas com essa notificação a gente produz uma prova extremamente importante e inclusive essencial. Muitas vezes, se depois a gente entra com um pedido judicial lá de prorrogação, né, para o juiz reconhecer o direito do produtor
de prorrogar a dívida, o vencimento da dívida, o juiz mesmo já falou, pô, mas você não notificou o banco, você não comunicou o banco que você não ia conseguir pagar. Então, geralmente, sim, o banco, o gerente, a instituição, eles dão uma certa prioridade para aqueles que notificaram através de um advogado, porque daí você estabelece prazo, você tem, como eu disse, você produz uma prova extremamente importante, enquanto que aqueles que vão lá, senta na mesa do gerente, vai conversar, eu preciso prorrogar, não vou conseguir pagar, tá difícil, não sei o quê, ele vai deixando. Porque daí chega nos últimos dias do vencimento da dívida, o produtor vai lá e assina uma abertura de crédito pessoal para quitar a dívida. É que falar com o gerente não é notificar. Por mais que seja, é muito fraco. Mandar um WhatsApp já fica um pouquinho mais forte, mas também não é uma notificação. A notificação verdadeira ela tem que ter começo, meio e fim, tem que ser timbrado, tem que ter um recebido. Então, o agricultor, meu pai, eu digo pelo meu pai, que a gente começou a verificar essas situações com ele. Como o gerente era amigo, né, ia na fazenda, participava dos eventos, ele só passava lá e falava, ó, preciso prorrogar, e nunca notificou. E aí, quando foi preciso fazer algumas coisas, cadê as provas? Não tinha prova, não tinha como entrar com ação. Ou existe a possibilidade de entrar com ação mesmo sem essas provas? É possível entrar com ação mesmo na verdade, sem provas não, né? Sim. Como eu disse, a notificação é uma das provas mais importantes para entrar com uma ação, seja ela de revisão, né, do contrato ou da prorrogação. É o mais importante. As outras provas, laudo, enfim, esse daí algumas vezes, podem ser produzidas dentro do processo. Mas é muito, 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 muito mais importante que a gente já tenha tudo na mão, porque daí é possível pedir até em sede de antecipação de tutela, né, um pedido de urgência, eu preciso da prorrogação urgente. E se o juiz deferir, se o juiz autorizar ali a prorrogação já em sede liminar, é um pouco difícil, mas pode acontecer. O produtor rural já ganha 1 ano de prazo aí, é suficiente para passar mais uma safra. Pode acontecer variação do preço, ele pode conseguir melhorar a situação. Então, o mercado, dentro de 1 ano, pode mudar bastante coisa e favorecer. E não precisa vender os ativos dele, né? Os bens dele de uma forma rápida. Até pode ser uma prática vender, mas não vender a preço de banana, tudo que ele conquistou, todo o legado ser jogado de uma vez só. Pensando hoje, no momento de hoje, tá todo mundo querendo vender fazenda, ninguém tá querendo arrendar. Então, mas quem que vai querer comprar agora? Não, é exatamente isso. A dívida da terra se paga com produção da terra, não com a terra, né? A dívida de produção se paga com o produto, certo? E não com terra. Não é recomendado que o pessoal venda a preço de banana para pagar a dívida. Cara, é recomendado conversar com um advogado especialista para analisar todas as situações, porque existem muitos mecanismos, né? Existe renegociação da dívida, existe a prorrogação da dívida, dependendo do tamanho da empresa, uma RJ. Existe vários mecanismos, até se já tiver ido para leilão esse imóvel, existe como bloquear esse leilão, né? Como que funcionaria essa questão do... Sim. Existe a possibilidade de impedir, né? Impedir o leilão ou de reverter o leilão. As duas coisas são possíveis, vai depender do caso. A palavra do advogado, aí depende. Né? Depende. Realmente depende muito. Pode ser que o leilão aconteça extrajudicial, que não seja a mando de um juiz, que não aconteça dentro de um processo de execução. Né? Pode ser que o banco simplesmente vá lá, efetive a garantia fiduciária dele ou hipotecária e acabe mandando para leilão. É possível reverter se o banco cometeu ilegalidades na contratação ou no procedimento de venda em leilão, né, da praça. E também, se for caso judicial, a gente tem muito mais mecanismos de defesa e formas de apresentar o direito do produtor rural de se manter proprietário da terra, encontrando aí
erros, tanto no processo quanto na contratação pré-execução da dívida. Pensando assim, quem poderia pedir, quem é o agricultor ou o pecuarista que pode pedir a prorrogação da dívida e quem deveria pedir essa prorrogação assim, não rapidamente, mas uma lista de que você tem aí de cabeça? Cara, todos, doutor, todos, todo produtor rural pode pedir a prorrogação da dívida, desde que consiga demonstrar a ocorrência, né, o preenchimento desses requisitos, como eu falei, as situações de ingerência climática ou perda na produtividade, que acontece, né, por ingerência climática, mas não só. Aí a gente precisa pensar no avicultor, no pecuarista, né, no piscicultor. O que pode acontecer? Aconteceu com um cliente do escritório, inclusive. O rio teve uma cheia, essa cheia elevou, né, o nível do rio e ele perdeu 3 tanques lá de tilápia porque alagou. Certo. O que aconteceu? Quando o rio baixou, ele não tinha mais peixe no tanque. Então, esse produtor teria o direito de prorrogar a dívida dele. Então, pensando em quem pode, todo produtor pode, desde que consiga demonstrar a ocorrência, né, de fatores ali que impediram que ele conseguisse o resultado produção, que ele alcançasse o produto, né, da produção rural. São os principais requisitos. Se são todos os produtores rurais, seriam então todos que emitiram uma cédula de crédito rural. Exato. Tem que ser uma cédula de crédito rural. Não adianta o cara ser um produtor talvez e ele tenha um crédito diferente. Como que seria isso? Não, pode. Como eu falei, acaba desvirtuando o crédito rural para uma cédula de crédito pessoal, um CDC. Então, se ele pegou um pessoal ali e ele conseguir provar para o juiz ou para o próprio banco que foi utilizado para comprar uma semente, insumos... É um pouco difícil, mas é possível. Tá? Não, geralmente o juiz entende que sim, que se foi utilizado na produção rural, na produção agrícola, né, seja, falei agrícola, mas na produção rural em geral, se for demonstrado, sim, o juiz acaba reconhecendo, mesmo que a origem do dinheiro não seja necessariamente crédito rural, né, mas se foi aplicado como rural, é possível alcançar. Legal. Sim. Uma outra questão, você comentou sobre RJ. O mercado vem indicando que a recuperação judicial do produtor rural vai liderar os pedidos de recuperação judicial nos próximos 2, 3 anos. Espero que não, mas estudos, né, estudiosos indicam que isso pode acontecer. São vários fatores, como você falou, não só o banco. Tem a cooperativa envolvida, tem um fornecedor de insumos envolvido, tem um arrendatário envolvido, né, ou um cedente. Tem bastante coisa que pode gerar a recuperação judicial, pode ensejar a recuperação judicial do produtor rural. Só para concluir, não é só o crédito rural, o crédito pessoal, o contrato. Também existe a questão do penhor rural, penhor agrícola. Existem algumas situações ali que acabam prejudicando a comercialização. O banco vai lá e efetiva o penhor dentro daquilo que está depositado na cooperativa, né? Mesmo que já estivesse depositado antes do contrato e tal, pode ser prejudicial, mas é também possível que a gente encontre algumas formas de rever, né? De analisar aquilo ali e conseguir retomar a situação do produtor para que ele consiga desbloquear aquela produção, porque muitas vezes precisa ou pagar os insumos para um fornecedor ou para a cooperativa. A própria cooperativa acaba perdendo ali o que está depositado com ela. Sim. E também pagar ali prestadores de serviço, pagar o cedente da terra, o proprietário da terra, no caso do pessoal que arrenda. Então, também o contrato de penhor, a gente consegue trabalhar com ele aí de algumas formas. Bacana, bacana. Então, pensando aqui que todo produtor rural que agora em 2024 não conseguiu produzir da forma que esperava
e não vai conseguir pagar essa cédula de crédito, ele tem o direito de prorrogar a sua dívida. E se o gerente do banco negar isso para ele de alguma forma, é possível buscar mecanismo na via judicial para resolver, para fazer o que é direito dele, para que ele não perca terra, não acabe se endividando ainda mais. Resumidamente, seria isso. Sim, como eu venho falando, o gerente lá ele vai segurar até o último momento, né? E ele pode falar, não vou fazer. Geralmente ele não fala, não vou prorrogar. Ele fala, eu não tenho mais recurso para prorrogar. Você não tem mais crédito disponível, né? A gente já esgotou a fonte aqui. Todo mundo já pegou, não sobrou dinheiro para você. Falando, essa é uma... Na época eu utilizava essa informação. Existe essa questão de acabar esse crédito? Pode acontecer sim. Mesmo? Pode acontecer sim. Ah. Né? Todo ano é publicado o Plano Safra, geralmente na primeira quinzena de junho, é publicado o Plano Safra pelo Ministério da Agricultura, né? E algumas semanas antes, o Conselho Monetário Nacional publica as taxas de juros específicas para cada tipo de custeio, Pronaf, Pronamp, o Finame e por aí vai, especificando qual é a taxa de juros e quanto de recurso o governo está injetando. Aí sai lá, 36 bilhões, que é se não me engano, foi 2023. Isso, 36 bilhões, acho que foi disponibilizado ali para crédito rural em 2023. Aliás, safra, né? 23, 24. Então, chega uma hora e esse recurso é regionalizado, né? Vai conforme a produção da região, conforme a produção do município. Pode ter lá um município com 15 mil habitantes, mas que produz mais do que uma cidade de 400, 500 mil habitantes. Então, aquela cidade vai acabar recebendo um pouco mais de recurso. Mas pode acontecer também que o pessoal da cidade grande produza lá e faça o crédito na agência dele da cidade grande. Acaba sendo um pequeno problema, mas é possível de resolver. As agências se comunicam lá, um cede recurso para o outro, mas existe sim uma limitação. O governo injeta e coloca, para o Pronaf aí, para esse ano eu vou disponibilizar 9 bilhões. Né? Quando chega e dissemina isso, espalha todo esse crédito aí no Brasil inteiro. Mas fica muito fácil aí do gerente falar que para todo mundo que não tem esse crédito. Como que o agricultor pode acreditar? Como que funcionaria isso na prática? Se chegar hoje na cooperativa, no banco e falar, já acabou o crédito aqui. O que ele poderia fazer para se blindar disso e ter certeza de que ele não tem o direito? Infelizmente, não tem como saber se foi utilizado mesmo ou não, se o gerente não quer fazer, como eu falei. O gerente está pensando em bater meta também. Sim. Mesmo que ele faça contratos ali, cédulas de crédito rural, ele tá batendo meta com cédula de crédito rural. Mas algumas vezes a necessidade do produtor ela é um pouco maior do que aquilo que ele tem disponível. E ele acaba, em vez de utilizar uma parte dos recursos, ou fazer ainda assim uma cédula de crédito rural com recursos do banco, que também é possível, se a instituição financeira aderiu e atende as condições de inscrição para operar crédito rural, ele também pode colocar dinheiro dele e abrir uma célula de crédito rural com recurso do banco. Sim. Ele pode, mas muitas vezes ele não faz e abre uma célula de crédito pessoal. É onde a gente consegue demonstrar que o produtor, quando ele utiliza desse dinheiro na produção, a gente demonstra para o juiz, olha só, foi feito para isso, foi utilizado dessa forma, as notas estão aqui, então não tem como isso não ser crédito rural. Né? Na prática, duvide e notifique, né? Exatamente. Duvide, notifique, porque normalmente sobra, né? Normalmente sobra. Diz que acaba, mas normalmente sobra. Exato. Então, assim, quando a gente vai analisar as contas públicas, sempre tem um residual ali grosso, né? E um monte de gente falando que não existia. Eu queria propor para você, Dr. Guilherme, da gente conversar em um próximo podcast sobre seguros. O que você acha?
Para mim tá combinado. Tá combinado? A especialidade é seguro. Legal. E você tem alguma mensagem para passar para o agricultor, para tá dizendo sobre essa situação de prorrogações de dívidas? Recado para o agricultor, produtor rural, independente da agricultura, da pecuária, da piscicultura, avicultura, produtor rural, procure um bom advogado e especialista no assunto. Entenda os seus direitos, demonstre os seus direitos, busque se informar, busque se inteirar para que você não sofra prejuízos e ameaça de perder o seu patrimônio, né? De tudo que nós conversamos aqui, quando o produtor está bem assessorado, bem acompanhado por uma equipe jurídica, as chances de resolver os problemas financeiros, né, e contratuais também com as cooperativas e fornecedores de insumo é muito maior. Legal. Tá bom? Eu te agradeço, Guilherme, por ter participado aqui da Martin AgroCast e a gente vai conversar muito sobre negativa de seguro no nosso próximo episódio, então. Combinado? Excelente. O próximo episódio a gente conversa sobre seguro. Valeu. Só para encerrar, mais um recado pro produtor. Eu acho que deixa. Deixa? Então tá bom. Deixamos pro próximo. Valeu, um abraço e até a próxima. Faz o corte.